Pronto. Hoje nós vamos falar no bloco 5 sobre as atribuições dos agentes de combate às endemias. Gente, bora lá. Pessoal de endemias que às vezes reclama, olha, falou muito pouco de mim, falou muito pouco da nossa profissão. Deixa eu colocar aqui para vocês, primeiro macetezinho. Tudo que se referir às atribuições dos agentes de combate às endemias vão estar escritas, definidas no artigo 4º da Lei Ruth Brilhante. E eu queria participar a vocês uma curiosidade. Antes da Lei 13.595, a Lei Ruth Brilhante, a Lei 11.350 destinava 3 linhas para definir o profissional, o que era agente de combate às endemias. Só 3 linhas na lei inteira resumia o que era agente de endemia. Daí, aquela discussão que não precisava ter 2 profissionais, porque a própria lei dava margem para se dizer o que um faz, o outro pode fazer, porque pouco se dizia dos agentes de endemias dentro da legislação que tinha em vigência, que era a Lei 11.350. E aí, o que tinha lá antes da Lei Ruth Brilhante? O caput do artigo 4º, que diz o seguinte: o agente de combate às endemias tem como atribuição o exercício de atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção da saúde, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor de cada ente federado. Ponto. Basicamente, era isso que tinha dentro de uma lei inteira sobre agente de endemia. Então, eu quero aqui, mais uma vez, ressaltar como foi importante a construção, o debate, o diálogo com os companheiros agentes de combate às endemias de uma ponta a outra do Brasil. Naquela oportunidade, a Ruth, presidente da CONAX, convidou todos os estados, representações filiadas ou não à CONAX, e nós montamos um fórum só de agentes de endemias para debater as atribuições. E ali nós observamos uma diferença gigantesca dos agentes comunitários de saúde. A primeira delas agente comunitário de saúde, as suas atribuições pode ser do Iapoca ao Chuí, são as mesmas. A estrutura da unidade básica de saúde, pouca coisa altera. Mas o agente de endemia, não. Nós nos deparamos com a realidade tão díspare, tão diferente, que nos chamou muita atenção e nos trouxe um grande desafio, que foi trazer para a lei um pouco da realidade do agente de endemia, de uma ponta a outra do país, sem, contudo, ali prejudicar um ou beneficiar outro em detrimento de outras regiões do país. O que eu quero dizer com isso? Porque nós olhamos, olha, o agente de endemia em São Paulo tem uma realidade muito diferente do agente de endemia lá no sítio do Quinto, lá na Bahia. Vou dar um abraço aqui para a companheira Fátima, que participou conosco desse fórum e foi de grande valia a participação dela. Da mesma forma, muito diferente a realidade da vigilância epidemiológica e de toda a estrutura lá de Dourados com a realidade do agente de endemias aqui de Trindade, Goiás. Então, o que a gente percebeu é que era preciso graduar, colocar sem que houvesse a anulação de algum deles ou que a lei atrapalhasse a execução de alguma daquelas atividades, porque eram tantas, e a gente acabou entendendo o seguinte, que o agente de endemia, ele depende muito da estrutura em que ele está dentro da vigilância. Por isso, a gente já começa o nosso desafio para os agentes de endemias, acrescentando no artigo 4º 3 parágrafos, dos quais nós, então, como a exemplo dos agentes comunitários de saúde, nós subdividimos as suas atividades
igual ao dos agentes comunitários, as atividades típicas. Nós separamos o que é a atividade típica, a atividade básica do agente de endemias. Depois, nós identificamos as atividades supervisionadas. E no parágrafo 3º, nós vamos falar e vamos garantir aos agentes de endemias a condição de supervisão e coordenação que a gente vai ver aqui daqui a pouquinho, tá bom? Então, é só para vocês compreenderem o quanto que a lei Ruth Brilhante inovou e trouxe segurança jurídica aos agentes de combate às endemias, e é essa coexistência entre agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. Porque agora sim, eu posso dizer, você pode dizer, cada um no seu quadrado. O gestor que disser que agente comunitário de saúde e agente de endemia é a mesma coisa, eu vou usar uma expressão aqui que, se você, gestor, estiver ouvindo, por favor, toma cuidado para a carapuça não servir. Gestor que disser que agente comunitário de saúde e agente de endemia é a mesma coisa, é burro ao quadrado pela potência de 3. Gravou? Está gravado. Escutou? Então, preste atenção. São consideradas atividades do agente de combate às endemias em sua área geográfica de atuação. Olha aí, gente. As atividades típicas já faz a seguinte condição, que elas sejam exercidas em uma área geográfica de atuação. O que é isso? É zonear o agente de endemia. O que acontece na grande maioria dos municípios de pequeno e médio porte, e aí vocês todos vão ser testemunhas disso. O agente de endemia, ele tem uma rotatividade dentro do município. Então, ele é meio como se fosse um bombeiro apagando fogo. A hora que sai um foco de uma endemia ali, tem um problema de qualquer tipo de endemia, vai todo mundo para ali, faz aquele arrastão e cuida. Aí, cessou aquilo ali, ela estoura em outro canto e vai todo mundo para lá. Não tem um acompanhamento rotineiro para que aquelas endemias sejam controladas num espaço e num tempo em que seja possível fazer o controle de todo o território do município. Mas por que isso acontece? Vamos falar do português bem claro. É porque existe um número inferior de agentes de endemias para cobrir todo o território do município. Essa definição de número inferior, ela se chega a essa conclusão, por quê? Porque o correto era que todos tivessem a sua própria área geográfica, e ali ele cuidasse dela. A área geográfica é 1.000 imóveis, então o Zezinho vai ficar com 1.000 imóveis. Ele é responsável para fazer a visita casa a casa ali naqueles 1.000 imóveis. Mas não é isso que acontece. Ele cuida ali naquele ciclo dos 1.000 imóveis, ele faz tudo certinho. Ele volta ali daqui 8 meses, 9 meses. Por quê? Porque ele vai estar em outra área geográfica e aquela ali, na hora que ele chegar, já está tudo ruim, os indicadores já estão todos perdidos novamente. Então, preste atenção. As atividades típicas que nós vamos tipificar agora, elas só podem ser exercidas por lei dentro de uma área geográfica. Ao fixar isso, nós vamos fazer prova da falta de profissionais para fazer a cobertura de 100% dos imóveis do município. Portanto, vai ter área descoberta. Porque hoje só se fala em área descoberta para o agente comunitário de saúde, porque ele está fixado na sua microárea, na sua área geográfica. Para o agente de endemia, não. Eu vou dar aqui, para encerrar esse ponto da área geográfica, um exemplo. Se o município precisa de 10 agentes de endemias e ele tiver 6 vai fazer o serviço de 10. Se esses 6, 2 saírem do campo e forem para trabalho de coordenação e supervisão, 4 vai fazer serviço de 10. E assim por diante. Por quê? Porque se não se coloca uma fixação de área geográfica, ele vai rodar igual peão na área, no território do município inteiro. Daí a importância disso. Inciso 1.
desenvolvimento de ações educativas e de mobilização da comunidade relativas à prevenção e ao controle de doenças e agravos à saúde. Olha aí, hein, gente? O agente de endemia também tem papel educativo. Então, ele tem que estar em constante contato com a comunidade também. Inciso 2. Realização de ações de prevenção e controle de doenças e agravos à saúde em interação com o agente comunitário de saúde e a equipe de atenção básica. Eu quero chamar a atenção, eu ouvi uma coisa hoje, lá nesse município que eu estive presente, que o município queria fazer o seguinte: na área onde o agente comunitário de saúde estiver exercendo as suas atividades, o agente de endemia não vai. Por quê? Porque o município não quer fazer o agente de endemia trabalhar só onde não tem agente comunitário de saúde. É isso que a lei está dizendo? Em hipótese alguma. Parágrafo 1º, inciso 2, está muito claro. A lei não manda um excluir o outro da área. Ao contrário, ele manda os dois trabalharem na mesma área de forma a se interagirem. Então, é importante a gente deixar isso mais claro possível, viu, gente? Artigo 4º, parágrafo 1º, inciso 2. Quando você chegar nessa situação, observa isso aí. Inciso 3. Identificação de casos suspeitos de doenças e agravos à saúde e encaminhamento, quando indicado, para a unidade de saúde de referência, assim como comunicação do fato à autoridade sanitária responsável. Olha, pessoal, ao agente de endemia, então, está aqui fazer as notificações nessa situação. Prestem muita atenção nisso, viu, gente? Eu sinto muito a falta de protocolos nesta área. Depois eu queria o comentário de Marcos sobre isso, porque, principalmente nos pequenos municípios, não há uma comunicação entre esses fatos com as outras pastas da saúde, como, por exemplo, a média e alta complexidade, como a porta de entrada da saúde básica, da saúde preventiva, e acaba que o trabalhador está na mesma área, no mesmo território, e essas notificações e esses encaminhamentos, essas comunicações, dão uma volta gigantesca dentro da burocracia da saúde para que seja acionado o profissional médico, toda assistência médica necessária em saúde para dar atenção àquela comunidade que foi identificada pelo próprio agente de endemias. Então, é nesse sentido que a Lei Ruth Brilhante vem se somar ao esforço de evitar isso e dizer, olha, o agente de endemia ele tem que estar em constante comunicação com os profissionais da saúde preventiva. Não quer dizer que ele participe, quer dizer que ele divide o território, ele está no mesmo ambiente. Então, eles precisam se comunicar. 4, divulgação de informações para a comunidade sobre sinais, sintomas, riscos e agentes transmissores de doenças e sobre medidas de prevenção individuais e coletivas. 5, realização de ações de campo para pesquisa entomológica, malacológica e coleta de reservatórios de doenças. Marcos, eu me preparei para a gente conversar sobre isso, porque eu tenho certeza que vai ter alguém, doutora, o que é esse negócio de entomológica? Bom, isso aí é a ciência, é o estudo que estuda os insetos, a anatomia dos insetos, o habitat e a rotina dos insetos. Malacológica é a questão que faz o estudo dos moluscos. Depois você me corrige se eu estiver errado aí, viu, meu professor? Então, são situações que... Doutora, aí você quer pegar no meu carro, né, doutora? Eu sou biólogo, então posso falar um pouquinho... Mas, Jonathan, então vem para cima, meu irmão.
Não, vou falar o seguinte, que a entomologia é a especialidade, né, da biologia, mas como muito bem colocado pela senhora, é o ramo aí que estuda a parte dos insetos, o habitat, principalmente, mas principalmente a parte que nos interessa dos agentes de combate a endemias é a parte sanitária, né? Então, todos as arboviroses, que é a parte dos insetos, principalmente o Aedes aegypti e os outros, né, pernilongos em si, é a parte que nos interessa de como eles se reproduzem, né, como se alimentam e como se propaga a doença. Então, resumindo, seria algo bem tranquilo, bem grotesco, assim, bem no fundo mesmo, na raiz, assim, seria isso. Maravilha, maravilha. Só para vocês compreenderem a distância quilométrica entre um agente comunitário de saúde e um agente de endemia, por exemplo, nessas atividades, que são tidas como típicas de campo, né? Cadastramento e atualização da base de imóveis para planejamento e definição de estratégias de prevenção e controle de doenças. É o chamado croquis. Eu tinha sempre uma curiosidade para saber aqueles sinais que o agente de endemia colocava nas paredes. Não sei se muitos já deixaram de fazer isso, né? Pelo georreferenciamento, mas ainda a gente encontra ainda muitos municípios aí no interior com o sinalzinho ali do lápis de giz do agente de endemia, fazendo ali a sua pesquisa, mapeamento, né, dos imóveis. Isso também é atribuição do agente de endemia. 7. Execução de ações de prevenção e controle de doenças com a utilização de medidas de controle químico e biológico, manejo ambiental e outras ações de manejo integrado de vetores. Outra atividade típica que distancia completamente o agente comunitário de saúde do agente de combate às endemias, principalmente por essa ação de controle de doenças, né? Quando se fala em prevenção, quando se fala em promoção da saúde, a gente ainda está ali no campo da orientação, no campo da educação popular em saúde, mas o que principalmente distingue o agente comunitário do agente de endemia é essa parte do controle de doenças, porque isso necessariamente vai promover ações de ordem muito prática, deixa de ser apenas ações na ordem de orientação. O 8º inciso, execução de ações de campo em projetos que visem a avaliar novas metodologias de intervenção para prevenção e controle de doenças. 9. Registro das informações referentes a atividades executadas de acordo com as normas do SUS. 10. Identificação e cadastramento de situações que interfiram no curso das doenças ou que tenham importância epidemiológica relacionada principalmente aos fatores ambientais. Eu acho muito interessante isso aqui, quero fazer aqui uma observação, que deixei de fazer lá no artigo 3º para os agentes comunitários de saúde, mas quero fazer para eles e para os agentes de endemias agora. Quando nós tivemos a oportunidade de debater e tipificar quais seriam as atividades nas suas minúcias dentro da lei, uma das grandes preocupações que nós tivemos, Jonathan, Marcos e a todos que não estão nos acompanhando aí, era a questão de ampliar o entendimento de quais cursos, de quais graduações poderiam estar sendo entendidas como pertinentes para um plano de carreira, por exemplo, para os agentes de endemias. Então, toda vez que a gente coloca, por exemplo, lá para os agentes comunitários, no artigo 3º, que falava que ele tinha ações relacionadas à proteção da cidadania, ali eu estendo as ações de conhecimento, a graduação, aquilo que é de conhecimento do trabalhador, para além das atividades de saúde, para além da formação de saúde, né? Vai para a formação de ciências humanas. Quando eu coloco aqui, principalmente para aos fatores ambientais, vou para além da questão da vigilância apenas em saúde, vai para outro nível de informação, como
engenharia ambiental e etc. Ok? E isso vai ampliando o leque para uma discussão de um plano de carreira, por exemplo, para os agentes de endemia e agentes comunitários de saúde. Inciso 11º, mobilização da comunidade para desenvolver medidas simples de manejo ambiental e outras formas de intervenção no ambiente para o controle de vetores. Eu quero aqui colocar o dedo numa ferida, num debate que vai dar pano para manga. Tem muitos municípios que o agente de endemia vira catador de lixo, de reciclado, na casa, no quintal das pessoas. O que está proposto na lei como atividade típica? A mobilização da comunidade. A cada dia que eu convivo mais com os agentes comunitários, agentes de endemias, mais eu reafirmo esse entendimento nosso. Não é você fazendo o que a comunidade deveria fazer que você vai estar educando ela. Eu acho que o trabalho do agente de endemia, ele vai muito além de catar reciclado e lixo no quintal dos outros. Ele precisa ter aquela condição de trabalhar pela mobilização, pela educação. Qual é o problema disso? O problema é que você não muda os hábitos de uma pessoa visitando ela uma vez por ano. A educação continuada, ela requer rotina, ela requer periodicidade. A pessoa ela vai ter que se preocupar em resolver aquele problema, porque ele sabe que o agente de endemia dele vai estar lá daqui 2 semanas, daqui 1 mês. Então, este hábito ele tem que ser construído, ou melhor dizendo, reconstruído. Se isso não for entendido pelos nossos gestores, pelo SUS, a atividade dos agentes de endemias, em sua grande maioria, que dependa da mudança do hábito da população, vai ser literalmente um exercício de enxugar gelo. Então, passa por aí, eu queria muito a atenção dos agentes de combate às endemias, para que você se aproprie deste argumento, desta avaliação e comece a fazer a mudança necessária de baixo para cima também, né? Qual seria o primeiro passo, doutora? Lutar pela fixação da sua área geográfica de atuação. Lutar para que haja um zoneamento, para que se deixe claro que tem área descoberta. E ali, ainda que haja área descoberta, ainda que você faça um mutirão naquela área descoberta, tendo em vista que a legislação ela não é tão rigorosa no que diz respeito à fixação do agente de endemia naquela área geográfica, como é a questão do agente comunitário, mas ainda assim seria um grande passo para que a gente começasse a pensar o papel do agente de endemia na sua amplitude, não só, aqui eu vou usar uma expressão que vai ser o debate de hoje e de amanhã, não só como mata-mosquito, porque o agente de endemia é muito mais do que o agente da dengue. Ao contrário, isso é apenas uma das endemias que vocês têm a responsabilidade de cuidar e de zelar. Parágrafo 2º. Aí é outra tipificação que nós colocamos como atividades supervisionadas dos agentes de combate às endemias. Parágrafo 2º. Aqui a viagem é longa, viu, Jonathan e Marcos? Se eu escorregar, vocês me ajudem aí. Parágrafo 2º. É considerada atividade dos agentes de combate às endemias assistida, aí aqui se entenda assistida, supervisionada por profissional de nível superior e condicionada à estrutura de vigilância epidemiológica e ambiental e de atenção básica à participação. Portanto, preste atenção, hein, gente? 2 condições para que os agentes de endemias exerçam a função supervisionada, exerçam as atividades supervisionadas. Primeiro, que eles sejam assistidos por um profissional de nível superior. Segundo, que haja estrutura de vigilância para isso. Então, antes que vocês comecem a ficar de cabelos em pé,
Dourados tem uma vigilância gigantesca, tem uma zoonose lá, tem captura de animais grandes, pequenos, tem divisão para tudo, não é isso, Jonathan e Marcos? Essa é a estrutura, então é cabível ali exigir, dentro das condições, todas as atividades de supervisão para aquela realidade, para aquela estrutura. Aí eu chego lá no município, vou pegar Sítio do Quinto aqui de novo, lá da região do sindicato da nossa companheira Aragão, que não tem estrutura praticamente nenhuma, mal tem uma bomba costal. Mal tem uma bomba costal. E aí eu vou querer cobrar dele, do agente de endemia que está ali, todas as atribuições supervisionadas que nós vamos ler agora? Impossível. Por isso que nós dissemos que para o exercício dessas atividades aqui do parágrafo 2º, você só estará obrigado, só poderá ser cobrado delas se você estiver com um profissional de nível superior sendo supervisionado por ele, ele responda pelas suas ações, te orientando e supervisionando, e mediante a estrutura existente da vigilância. Bora lá? Inciso 1º. No planejamento, execução e avaliação das ações de vacinação animal contra zoonoses de relevância para a saúde pública normatizadas pelo Ministério da Saúde, bem como na notificação e na investigação de eventos adversos temporalmente associados a essas vacinações. Então, meu povo, quem vacina animal é o agente de combate às endemias, dentro das condições que a gente colocou aqui, está sendo assistido por um profissional de nível superior e ter a estrutura da vigilância adequada para isso. Inciso 2, na coleta de animais e no recebimento, no acondicionamento, na conservação e no transporte de espécimes ou amostras biológicas de animais para seu encaminhamento aos laboratórios responsáveis pela identificação ou diagnóstico de zoonoses de relevância para a saúde pública do município. Doutora, traduz isso aqui para mim. Bora lá. Se eu estiver errado, você vai me corrigindo aí, Jonathan, por favor. Deu malária no macaquinho. Tá com surto lá. E aí ele cai durinho lá no meio do parque do município. A coleta, dependendo da estrutura da vigilância, será feita pelo agente de endemia, que vai recolher todos os materiais biológicos para fazer o encaminhamento. Aí eu fico pensando, onde está aquele gestor ignorante? Eu vou repetir, lembra que eu coloquei? Aquele gestor que falou lá atrás que a agente comunitário de saúde e a endemia é a mesma coisa. Para que eu preciso de 2 profissionais para entrar na mesma casa, para fazer a mesma rua? Me diga onde há condições de um agente comunitário de saúde ter a qualificação para isso aqui. E mais, viu, meu povo? Estou muito preocupada com a questão do curso técnico dos agentes de combate às endemias. Porque esta realidade aqui é a que está prevista no edital para que eles sejam formados. E até o presente momento nós não temos, nem passa perto disso aqui. Fala, Jonathan. Outra situação que a gente pode colocar de exemplo, e depois a gente vai deixar a terceira parte para o Marco também se posicionar, é quando há o surgimento de morcego, né? Então, há também a questão de captura de morcego, tanto ele vivo ou morto, e também agora o surgimento, não só no Centro-Oeste, mas em vários locais do nosso querido Brasil, a questão dos escorpiões, que são animais peçonhentos também, e muitas vezes entra como o serviço para a gente fazer em campo, né? Então, muito bem colocado. E depois a senhora frisar o que é estar assistido por um profissional graduado, que é uma das perguntas que o pessoal está falando assim, assistido, é ter a pessoa do lado, outra pessoa, que nem a senhora explicou, que nem os agentes de comunitário de saúde na unidade básica de saúde. Esse entendimento, essa assistência, não é necessariamente a presença física, o suporte. Olha, eu vou fazer aqui, mas se der algum problema, eu tenho a quem recorrer, a quem dá esse suporte, quem vai supervisionar o meu trabalho.
Compreenderam? Posso passar para frente? Tem mais alguma contribuição, você ou Marcos, nesse ponto aí? Posso passar para frente? Bom, inciso 3º das atividades supervisionadas. Na necrópsia de animais com diagnóstico suspeito de zoonose de relevância para a saúde pública, auxiliando na coleta e no encaminhamento de amostras laboratoriais ou por meio de outros procedimentos pertinentes. Dá um exemplo muito claro disso aqui. Vamos lá. Um animal, um cachorro, que está com suspeita de raiva. Então, ele vai ser sacrificado e ali você tem que fazer a coleta da massa cefálica do animal para que ele vá para o laboratório. Segundo o artigo 4º, parágrafo 2º, havendo supervisão, assistência de um profissional de nível superior e havendo dentro das zoonoses a estrutura necessária, o agente de endemia poderá fazer isso. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas existe uma espinha dorsal aqui. As atividades típicas necessariamente são aquelas realizadas em campo. As atividades supervisionadas, a sua grande maioria, elas tratam de atividades que vão do campo para unidades de saúde, unidades de laboratoriais e etc. Viu? Estruturas que não necessariamente exigem do profissional agente de endemia estar fazendo o porta a porta. Inciso 4. Na investigação diagnóstica laboratorial de zoonose de relevância para a saúde pública, se não me engano, as chamadas lâminas estão enquadradas aqui nesse inciso 4, aquela que você faz na investigação da larva do mosquito do Aedes aegypti. 5. No quinto inciso, na realização do planejamento, desenvolvimento e execução de ações de controle da população de animais, com vistas ao combate à propagação de zoonoses de relevância para a saúde pública em caráter excepcional e sob supervisão da coordenação da área de vigilância em saúde. Aqui, com esse inciso 5º, a gente faz aí a narrativa de todas as atividades supervisionadas. Portanto, os agentes de endemias, com a lei Ruth Brilhante, ganham o parágrafo 1º para falar das suas atividades típicas. Essas atividades típicas, elas não dependem necessariamente da estrutura da vigilância. Isso ela é como se fosse uma regra básica para todos os municípios do país, que o agente de endemia exerce aquele tipo de atividade típica. Num segundo momento, no parágrafo 2º, o agente de endemia, então, ele tem as suas atividades condicionadas a uma estrutura mais ampla, mais robusta da vigilância. E é óbvio que isso ela é proporcional ao tamanho da necessidade de cada município. Então, é muito importante a gente avaliar isso. Jonathan e Marcos, antes de eu passar para o parágrafo 3º, hoje eu recebi uma mensagem falando assim: doutora, fala para a gente aí hoje na maratona se nós temos um risco de sermos extintos, porque estão dizendo que ano que vem vai ter vacina para dengue. E se não tiver mais o mosquito Aedes aegypti, os agentes de endemias vão acabar sendo extintos. Meu povo, pensar dessa forma é dizer que você não é agente de combate às endemias, no plural. Você mata mosquito. É a expressão que eu disse que hoje vai dar o que falar aí nas redes sociais. Né? Por quê? Porque nós temos os mata-mosquitos, famosos mata-mosquitos do Rio de Janeiro, que foi um grupo que vem da FUNASA, que ficou conhecido no auge do combate do mosquito Aedes aegypti, com essa expressão. Mas a lei Ruth Brilhante hoje, ela traça o perfil do agente de endemia
E com absoluta certeza, nós temos hoje a não incidência de outras endemias no nosso país. O Jonathan acabou de dizer uma, que é a questão dos escorpiões. Eu poderia citar outra, que é os caramujos, né, Jonathan? E tantas outras que a gente, vez ou outra, acaba se aproximando dessas situações. Se a gente não vê isso, é porque existe uma vigilância, existe um controle que está presente. Nós, a cada dia que passa, a nossa sociedade, ela agride o meio ambiente. E quando você agride o meio ambiente com o desmatamento, com o não tratamento de esgoto, por exemplo, isso faz com que a natureza ela se volte contra a raça humana. Perfeito, doutora. E é isso que faz com que o agente de combate às endemias seja um profissional perene, permanente, porque é a existência dele que vai garantir que a nossa sociedade esteja livre desse tipo de ataque e desse tipo vamos dizer assim, desse tipo de mal que pode vir e pode causar grandes transtornos para a nossa sociedade. Basta ver aí o que um simples mosquito está fazendo. Malária, febre amarela, dengue, zika, chikungunya, doutora, tanta coisa, né? Sim. Eu queria só pontuar mais uma doença que é negligenciada, que me deixa muito triste, doutora, porque é uma população desassistida, que é a população rural, né? E a captura do triatomínio, que é o famoso barbeiro. Antigamente, a população tinha um conhecimento muito maior dessa moléstia, né? E foi sendo deixada de lado ao longo do tempo, mas que também ninguém fala que é uma atribuição do agente de combate às endemias realizá-la, né? Eu fico realmente triste porque eu tive a oportunidade de fazer esse trabalho nos anos de 2012 e 2013, e lá se vão praticamente 10 anos que a minha cidade aqui deixou de lado, por falta de condição, de estrutura física, de preparo. Então, assim, para essa colega que fez o questionamento, que o agente de endemias tem a possibilidade de ser extinto, né? Não, colega, a gente tem muita coisa para fazer. É uma diferença muito grande o agente comunitário de saúde e o agente de combate às endemias. A gente costuma dizer que o agente comunitário de saúde é o intradomicílio, né? E o agente de combate às endemias faz o trabalho do peridomicílio. Então, a gente precisa ser melhor utilizado, doutora. Infelizmente, eu vejo o agente de combate às endemias como uma mão de obra subutilizada, até por má vontade dos gestores mesmo. Eles, às vezes, realizam processos de contratação até ilegais, jogam uma bolsa nas costas desses trabalhadores sem o menor preparo e pensa que ele só está ali para combater o Aedes. Mas não, a gente tem muita coisa para fazer e para poder ajudar a nossa população. Nessa sua fala, eu quero aqui pedir aos as pessoas que estão aqui conosco, nós estamos com 500 e poucas pessoas assistindo, eu quero colocar aqui para você, agente Demia, tá aí, que está fazendo curso técnico. Olha o peso de se ter um curso técnico vazio de informação. Eu tenho muita preocupação disso, de dizer que está qualificando o agente comunitário de saúde, o agente de endemia, com as mesmas preceptores, está qualificando com os mesmos módulos. Não existe isso, gente. Tem muita coisa que é diferente, para não dizer tudo diferente entre um agente comunitário de saúde e um agente de endemia. Então, o nível de qualificação técnica do agente de endemia está muito aquém nesse curso técnico. E eu acredito que precisa ser revisto isso, é pauta do FENARAS, a gente vai estar trabalhando essa questão esse ano todo, viu? Por fim... Doutora, deixa eu só pontuar, aproveitar aí, e aí lembrar da importância, doutora, do porquê a nossa categoria precisamos de ter representantes dentro dos conselhos municipais de saúde, dentro dos fóruns dos trabalhadores e fazendo parte dos CISTs e SERESTs do seu município.
porque é onde você vai entender, colocar a lei rutilante, entendendo as atribuições do agente. Se o seu município, o agente de combate a endemias, ele só é para fazer a parte de combate à dengue, o seu gestor está sendo negligente com a vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica do seu município. Perfeito. Então apontar muito bem isso. Nós somos profissionais da saúde, entendemos qual que é a nossa atribuição. Se uma peça fundamental não está sendo usada, provavelmente não é só o dengue que vai ter no seu município. Vai ter outras endemias, e essas endemias vão aflorar, porque só vai estar cuidando de uma, as demais vão aflorar. E aí sim vai ter um transtorno. Doutora, lembrar também de algo que a gente lutou muito no início do ano de 2021, que a gente fez pesquisa. E eu gosto muito de lembrar disso, porque foi o Fenaras que descobriu e depois a gente noticiou. Estados Unidos e a Inglaterra e a União Europeia, eles fizeram no início da pandemia algo similar que a gente já fez no Brasil a partir de 1994, que foi criar uma função específica, um vigilante da saúde naquele momento. Eles trabalhavam como vigilante da saúde, que foram fazer toda aquela parte de rastreio de pacientes com Covid, que é algo que sobrecarregou para nós aqui no Brasil, porque nós éramos a linha de frente. Eu fiz, como agente de combate a endemias, a parte de busca ativa de paciente. Eu monitorei paciente no Covid, né, e que entendemos naquele momento que era uma responsabilidade também dos agentes. Então, assim, lembrar para vocês que a nossa profissão, ela não tem como ser extinta. Pode ser que ocorra outras doenças que a gente possa estar assumindo mais para frente. Mas eu acho que por isso que a formação técnica ela é extremamente importante. Bora lá. Outra inovação da Lei Ruth Brilhante é acrescentar o parágrafo 3º, que cria a condição de coordenação e supervisão para os agentes de endemias. Vamos lá. O agente de combate às endemias poderá participar, mediante treinamento adequado, da execução, da coordenação ou da supervisão das ações de vigilância epidemiológica e ambiental. Meu povo, isso aqui é fundamental. Por quê? Porque com a extinção da FUNASA, que nós tínhamos o hábito de pegar o pessoal da FUNASA para fazer a coordenação e a supervisão. Nós hoje, por lei, o agente de endemia, ele pode, e isso não é considerado mais desvio de função. Então, se você é coordenador da vigilância epidemiológica e ambiental, é uma atribuição também do agente de combate às endemias. Então, segue aí, essa condição não é desvio de função, portanto, não tem nenhum prejuízo no que diz respeito à contagem de tempo de serviço, no que diz respeito a questões de perseguição e de fragilidade do vínculo empregatício desse profissional. Meu povo, terminado o bloco 5, vamos para o bloco 6. Nós já estamos acabando, daqui a pouquinho a gente termina essa noite. É sexta-feira, a gente tem que compreender, Jonathan, que hoje não é todo mundo que está colado aqui com a gente, não, porque competir com sexta-feira da cerveja é pesado, viu? Bora lá. Artigo 4º. 4A, viu, meu povo? Não é o artigo 4º, agora é o 4A. Atividades integradas entre a CS e a CE. Aqui é que a onça vai beber água, que muito gestor se aproveita. E a gente tem que observar algumas coisas. No artigo 4A, diz o seguinte: o agente comunitário de saúde, o agente de combate às endemias, realizarão atividades de forma integrada, desenvolvendo mobilizações sociais por meio da educação popular em saúde. Olha aí o que está grifado, gente. Dentro de sua área geográfica de atuação. Então, isso aqui limita aquelas ações que são ações bem, no meu entender, politizadas, os chamados mutirões ou arrastões, que tira o trabalhador da sua área geográfica, especialmente o agente comunitário de saúde, junta todo mundo no PA e vai fazer um arrastão na cidade. Isso é incompatível com a legislação. A lei não diz isso. A lei diz que essas ações integradas
elas vão serem executadas apenas dentro da sua área geográfica de atuação. E aí a lei ainda ela é mais restritiva. Ela diz assim, ó, especialmente nas seguintes situações. Desta forma, olha só a palavra que eu vou usar novamente. A hermenêutica jurídica ela é gramatical. O que quer dizer isso, doutora? Quer dizer que o legislador não autoriza quem for aplicar a lei a extrapolar aquelas situações que ele especialmente citou. Então, se reforça o entendimento que apenas haverá integração das ações, não dos profissionais, mas das ações, na área geográfica de atuação de cada um deles, especialmente nas seguintes situações. Vamos lá. 1. Inciso 1º. Na orientação da comunidade quanto à adoção de medidas simples de manejo ambiental para o controle de vetores, de medidas de proteção individual e coletiva e de outras ações de promoção de saúde para a prevenção de doenças infecciosas, zoonoses, doenças de transmissão vetorial e agravos causados por animais peçonhentos. Orientação da comunidade. Vamos lá. 2º, no planejamento, na programação e no desenvolvimento de atividades de vigilância em saúde de forma articulada com as equipes de saúde da família. Meu povo, ações integradas dentro da área geográfica de atuação do agente comunitário de saúde, dentro da área geográfica de atuação do agente de combate às endemias. Você não está autorizado a fazer isso no PSF inteiro, nos 10 bairros que abrange aquele PSF. Não. Você vai agir dentro dessa proposta, dentro da sua microárea para o agente comunitário de saúde, dentro da área geográfica de atuação do agente de endemia, quando ele estiver zoneado. O 3º está vetado e o 4º está assim, na identificação e no encaminhamento para a unidade de saúde de referência de situações que relacionadas a fatores ambientais interfiram no curso de doenças ou tenham importância epidemiológica. Aí é a averiguação das calhas, é a averiguação do quintal, isso tudo não significa que você vai fazer o CATA, significa que você vai ali fazer a identificação disso e encaminhar para a unidade de saúde de referência, quer dizer, para você tomar aqueles profissionais que têm uma responsabilidade de fazer a notificação, de fazer a fiscalização e etc. Inciso 5. Na realização de campanhas ou de mutirões para o combate à transmissão de doenças infecciosas e outros agravos. Olha que bacana, gente. A lei até menciona mutirões. Porém, esses mutirões só poderão ser realizados a título de orientação, de mobilização e dentro da área geográfica de atuação. Significa que não é fazer mutirão arrastão na cidade inteira. Isso até porque ele é muito invasivo, porque o trabalhador, o agente comunitário de saúde de forma muito especial, ele tem um vínculo com a comunidade. Tirá-lo dali, ele vai ficar totalmente perdido, talvez nem sequer seja recebido pela comunidade que não o conhece, nunca viu. Então, isso é muito importante a gente compreender que isso não é uma questão de categoria, é uma questão de política pública eficiente e que, muitas vezes, os gestores estão mais preocupados em prestarem contas das ações do que do resultado dessas ações. Então, fica aqui a nossa dica sobre isso. Artigo 4º. Ações para observar a segurança e a saúde do trabalhador. Isso aqui, ó, gente, parece que nem existe dentro da realidade do planeta dos agentes comunitários de saúde, dos agentes de combate às endemias. Olha lá, deverão ser observadas as ações de segurança e de saúde do trabalhador
notadamente o uso de equipamentos de proteção individual e a realização dos exames de saúde ocupacional, na execução das atividades dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. Aqui, eu vou citar um deles. Jonathan, meu biólogo de plantão, vê aí se eu acertei. Um dos exames que é necessário fazer, e se eu não me engano, dependendo do produto químico, ele precisa ser feito entre 4 e 6 meses, periodicamente, para os agentes de combate às endemias, é o exame de colinesterase. Veja para mim se eu estou correta nessa periodicidade. Entre 4 e 6 meses, no máximo, é necessário que o agente de endemia que faça o manuseio de produtos tóxicos, pesticidas, herbicidas e outro tipo de produto químico, ele tenha aí a necessidade, garantido que a sua saúde seja colocada em prioridade e que ele realize esses exames. Esse exame, que não é só esse exame de colinesterase, ele tem aí, junto com ele, uma série de outros exames padrões para que seja garantido a esse trabalhador a segurança de não estar trabalhando de forma contaminada. O que seria os exames de saúde doutora, ocupacional? Sim, fala, Jonathan. É isso mesmo. O Marco Aurélio tem até uma situação particular dele, né? Depois, se ele quiser, ele expõe. Mas corretamente, o Ministério do Trabalho lá na NR7, ela vai dizer lá no seu capsulute lá que é a semestral. Então, pode ser feito antes, mas em 6 meses tem que fazer. Porque é o limite máximo. É o limite máximo. Perfeito. Ok. E o que seriam os exames de saúde ocupacional? É o exame admissional, é o exame durante a sua vida funcional e é o exame demissional. Então, é importante a gente pontuar isso. E eu quero colocar aqui uma situação que provavelmente nós não vamos abordar hoje, nem nessa maratona. Eu quero chamar a atenção dos meus colegas operadores do direito, aos meus colegas advogados, que atuam de forma mais corriqueira para os agentes comunitários de saúde e os agentes de endemias nas bases. Vai aqui uma dica muito, muito, muito importante. Meu povo, há uma diferença entre a lei Ruth Brilhante, entre você olhar o direito do profissional e o direito do servidor público. Muitas das vezes, essas duas situações, elas são divergentes e vai prevalecer o direito do profissional para com as questões do Estatuto dos Servidores do Município. Por quê? Principalmente por aquilo que a gente observou lá no primeiro dia. Na hierarquia das leis, eu tenho regras estabelecidas numa lei federal que vão sobrepor as regras definidas no Estatuto dos Servidores do Município. Por quê? Porque o Estatuto é uma lei municipal. Então, fiquem atentos, de verdade, fiquem atentos a essa situação, porque muitas vezes nós deixamos de fazer uma boa defesa do trabalhador, do profissional, agente comunitário de saúde, agente de endemia, que também é servidor público, por não observar os seus direitos pela ótica do profissional, agente comunitário de saúde. Isso é importante ser dito, porque às vezes nós nos distanciamos do entendimento de que, assim como a polícia militar, o agente comunitário de saúde, ele é um profissional exclusivo de Estado. O agente comunitário de saúde é exclusivo de Estado, da política pública chamada Sistema Único de Saúde. Assim como o policial militar, ele é exclusivo de Estado. Por quê? Porque ele só existe dentro da segurança pública estadual. Então, é importante a gente compreender esse contexto para que a gente exerça na plenitude a defesa do trabalhador, do profissional agente comunitário de saúde. Gente, 8h35. Eu queria, Jonathan,
dar um break aqui, vou deixar aqui no bloco 7, já tem 1 hora da gente estar aqui, blá, 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 e o meu povo está doido para ir festar, hoje é sexta-feira, né? Na Bahia a gente fala sextou, e aí eu queria ver com você, Jonathan, e o companheiro Marcos, se nós temos aí algumas dúvidas para a gente trocar, conversar, discutir. O que é que fica para a próxima parte? É o artigo 5º, que vai falar da responsabilidade do Ministério da Saúde em regulamentar todas essas atribuições. E é importante a gente dizer até que ponto a PENAB pode regulamentar isso. As portarias da vigilância podem regulamentar isso. E aí, em seguida, nós vamos para o artigo 6º, que é um artigo pesadíssimo para os agentes comunitários de saúde, que vai falar de a obrigatoriedade de morar na área onde atua, que vai falar das exceções a essa regra, que vai falar do como se define a sua microárea, quem define a microárea, vai falar da flexibilização, se é 700 pessoas, se é 100 pessoas, se é 200 pessoas, aonde está isso? No artigo 6º. E a gente vai falar isso que dia? Amanhã. Agora, amanhã é sábado, né? Eu queria trocar, não vai ser no final do dia, poderia ser aqui à tarde. Eu não sei como é que está a vida de vocês, mas amanhã, Jonathan, se você quiser um salvo-conduto, eu vou perguntar à nossa presidente se ela te dá. Eu duvido, né? Porque quem é como é que é o nome lá, gente? Ajuda aí, o nome que pegou ontem. O pessoal de Minas Gerais falou assim que você não é o todinho, você é o bombonzinho delas. Estão fazendo caravana para conhecerem o Jonathan, Marcos, lá em Brasília. Eu ouvi esse áudio aí, depois eu vou soltar aí para todo mundo ver isso, viu? Meu Deus, vamos falar... Eu fico sem graça. Daí, doutora, vamos falar de coisa séria. Né? Vamos finalizar aqui. Pessoal, eu vi muitas perguntas aqui, doutora, referente ao curso técnico, porque muitos questionamentos que os agentes de endemias não se sentiram contemplados com todas as matérias que estão tendo. Então, eles não se enxergam dentro do curso técnico. Com toda razão. Então, assim, como proceder? Eles continuam no curso e aí aguardam até o final, porque estão desmotivados, doutora. E o que o FENALAS vai fazer, o que a senhora orienta a fazer para poder realmente eles serem contemplados nisso? Essa é uma pergunta. A outra pergunta, doutora, é referente essa questão de territorialização do agente comunitário de saúde e do agente de controle de endemias, né? Porque alguns municípios, ou eles não trabalham na área do outro, né? Ou trabalham juntos e tem um segmento que ocorre em Dourados, que aí é uma peculiaridade nossa que pode acontecer em outros locais. Aqui a gente, em Dourados, trabalha em regime de mutirão. Por quê? Por déficit de profissional, eles entram num mecanismo que é utilizado pela Secretaria de Saúde através da vigilância sanitária, que eles fazem lá a organização, né? Os protocolos. E aqui a gente não conseguiu ainda, é uma luta que o Marco Aurélio, depois eu vou deixar para ele falar, que a gente vai travar aqui, que é de colocar realmente o agente de endemias na sua área. Mas, por hora, em Dourados, a nossa experiência é regime de mutirão. Então, a equipe, são divididos aqui em 4 equipes, 12 profissionais cada equipe, cada momento da semana a gente está em um bairro com essa equipe. Conclui um bairro, vai para outro local. Então, sobre essa questão que eu estou trazendo para a senhora, especialmente para a senhora poder dar a luz aqui, e aí eu abro o microfone para o Marco depois completar ou complementar a minha fala. E vou dar uma olhadinha aqui nos comentários se tem pergunta. Beleza. Pessoal, a territorialização, quase que não sai, viu? A fixação do território foi um debate no fórum que nós fizemos com os agentes de endemias que pouco houve consenso, por isso que a gente pouco pôde avançar na legislação sobre isso, sobre o que seria a área geográfica de atuação do agente de endemias. Porque eu não posso usar o mesmo parâmetro dos agentes comunitários de saúde. Os agentes comunitários de saúde utilizam o território como uma condição de existência da profissão. Então,
o artigo 6º, nós vamos chegar lá e vamos falar sobre isso, ele vai dizer o seguinte, para você ser agente comunitário de saúde, você tem que morar na área onde atua. Isso não vai existir, não existe para o agente de endemias, mas a gente traz ainda assim o conceito de área geográfica de atuação exatamente para se fixar o trabalhador e ali ele ter condição de fazer um acompanhamento mais duradouro, mais perene, periódico, daquela área geográfica. E aí a ideia principal vai mostrar, vai desnudar essa situação do número inferior de trabalhadores agentes de endemias. Esse cálculo de financiamento do agente de endemia, a gente vai falar isso lá no artigo 9º da Lei Ruth Brilhante, nós vamos falar desse assunto assim, na íntegra, no artigo 9º. Mas o que está induzindo? Induz para dizer o seguinte para o gestor, olha, aqui o Ministério da Saúde só vai pagar 10, mas eu precisava de 20. Ele não vai contratar 10 do bolso dele, ele vai fazer 10, fazer o serviço de 20. E aí é onde você vira um cara enxugando gelo, porque você vai fazer mutirão, porque você não vai ter condição de cobrir 100% da área nunca. Então, o que a gente faz com essa ideia de você fazer a fixação das áreas, das zonas, você vai ter uma responsabilidade por aquela região, e aí a ideia é fazer o debate, fazer o diálogo da contratação, ao mesmo construir mecanismos, eu vou dizer aqui bem forma muito clara, construir mecanismos de gratificação, mecanismo de produtividade, para que os trabalhadores vão além daquela área que ele responde para fazer os mutirões, e aí valorizar o trabalho do servidor. Então, ali você talvez não tenha a contratação de novos trabalhadores, mas também não vai usar do sacrifício do servidor público, do profissional, para fazer algo que está até sobre-humano. Ou pior, fingir que está trabalhando. Fingir que está executando uma política pública de vigilância e entregando à população que ela merece, que é saúde pública. Ok? Eu penso que a gente precisa fazer esse debate na base. Fenaras está aqui para isso. Jonathan, eu quero ler aqui, já para os encaminhamentos finais, eu não pedi permissão, mas eu acredito que não vai ter dificuldade, nenhum problema. A Valda, lá no meio da sanção, ela recebeu uma mensagem de uma colega lá de Três Corações, que Valda tem se dedicado muito a Minas Gerais, e lá a realidade é terrível em muitos municípios. Aí a colega vira e fala assim, bom dia, tudo bem? Passando para te dizer que aqui na cidade já estamos com as recepcionistas chegando nas unidades e não iremos abrir e fechar as unidades mais. Quando nós fomos lá, eram os agentes comunitários que abriam e fechavam e que fazia a recepção. A unidade que tem somente uma recepcionista foi orientada que a equipe de enfermagem preste o atendimento à população quando houver necessidade. Aos poucos estamos conseguindo, e graças a Deus e a vocês do Fenaras que abraçaram nossa causa, minha eterna gratidão. É disso que nós estamos tratando aqui, Jonathan. Não precisa de muito, precisa só da gente se colocar no lugar do outro. E dividir não, compartilhar o nosso conhecimento, a nossa experiência, para que os nossos colegas saiam da escuridão e tenham sabe, um canhão de luz e diga, é aqui que você tem que ir, vai, que aqui dá certo. E é para isso que a gente está construindo essa maratona com tanto sacrifício, com tanta dedicação, com tanto carinho, com tanto amor. Eu quero agradecer a todos. Obrigada aos meninos de Minas Gerais que estão permitindo a gente estar ao lado dele. Eu quero mandar um abraço para duas pessoas que são lideranças enormes lá em Minas Gerais, que é a minha companheira Lidiane, lá de Itapira,
e a minha companheira Mônica, que depois eu vou lembrar o nome, Teófilo Otoni, a cidade de Mônica. São as nossas lideranças que estão lá conduzindo o sindicato, conduzindo a Federação dos Agentes de Saúde, e o desafio é muito grande. E eu vou lhe dizer uma coisa, só sendo mulher para ter coragem para pegar um desafio daquele tamanho, viu? Parabéns às duas e a todos que estão aí ladeados, ladeando tanto Lidiane como Mônica, porque eles não trabalham só. E eu quero aqui fazer registro do meu orgulho, da dedicação da nossa presidente, Valda, dizer que isso aqui é uma semente que ela está plantando lá com muita dificuldade, mas que está dando certo, está germinando. Com essas palavras, Jonathan, que eu quero encerrar, convidar a todos para estarem amanhã, às 16 horas. Amanhã eu queria, se fosse possível, em vez de fazer 1 hora, fazer 2 horas de live, para a gente avançar, porque nós não vamos dar conta de chegar nos 21, 22 artigos que a lei multiplicante tem em 4 dias, se a gente não apertar mais um pouco. Se todos concordarem, é assim que nós vamos fazer amanhã, das 16 às 18 amanhã, sem falta. A gente avança mais um pouquinho, e aí o Fenaras decide quando a gente termina, porque domingo ninguém vai fazer maratona. Vai curtir a vida e a gente segue. Aí os outros artigos, né, a gente define a data e comunica ao nosso povo. Certo? Doutora, vou convidar o nosso querido Marco Aurélio, que esteve aqui conosco, a se despedir, e eu vou dar meu recadinho no final. Então, vou deixar passar a palavra primeiro para o Marco. Marco, a palavra é sua. Só agradecer mais uma vez a possibilidade da aula, é importante a gente destacar isso, é um privilégio realmente, e dizer que a gente está à disposição. Se precisarem da gente, dá um toque, a gente está aqui para colaborar. Doutora, obrigado novamente. Jonathan, parabéns pela condução aí. Satisfação. Tamo junto. Marcos, eu lhe admiro eternamente, meu professor. Muito obrigada, viu, meu irmão? Esse cara já foi comunista uma vez na vida, viu? Agora fica aí dando uma de difícil. Mas fica sossegado, viu? Você vai fazer o L comigo daqui a pouquinho também. Fica esperto, não. E para você que está nos assistindo, eu quero muito que você entre agora, deixe o seu dedão no like aí, dê o seu joinha nos comentários. O combinado que a gente vem aí fazendo dos 2 últimos dias aí, você daqui a pouco vai encontrar nas plataformas do Facebook do Fenaras, no WhatsApp aí, um link, um formulário no qual você vai entrar, preencher com o seu nome corretamente, colocar o seu e-mail, responder 4 perguntinhas e vai enviar para nós. E ao enviar para nós, no último dia de maratona, que era 4, agora vai virar 5 provavelmente, então a gente vai estar encaminhando para você todo o material que a doutora Elaine está usando agora, os slides, tá? A lei com os briefs, com os comentários, com o pulo do gato que ela fala ali, para que nenhum gestor orelhudo, né, que eu não vou chamar de burro, um gestor orelhudo, possa passar a perna em vocês. Falar para você que todas as perguntas, todas as dicas, aquelas questões que são mais específicas, a gente sempre está dando uma pontuada aqui. Tem muita sugestão, doutora, que vai abrir uma maratona específica para a ACS, depois específica para a C, porque muita coisa surgiu aqui, porque é algo específico. Então, que aí vai envolver questão de programa de saúde, vai envolver Conselho Municipal de Saúde, vai envolver vigilância sanitária, e isso é algo para o... Só estamos no começo do ano, gente. Só estamos no início do ano. Hoje é janeiro. Eu quero registrar uma coisa, viu? Eu gostei muito desse dia ser do Agente de Endemia, porque deu prioridade, deu para a gente debater muita coisa para a galera que às vezes fica aí marginalizada na discussão. Parabéns aos agentes de endemia. Eu tenho certeza que a maioria absoluta que estão aqui conosco hoje são os agentes de endemias, mas amanhã o bicho vai pegar para assuntos que interessam aos agentes comunitários, aos agentes de endemias. Não perca, não perca. E o questionário daqui a pouquinho vai estar à disposição de vocês aí. E até amanhã, boa sexta-feira, que já vou tomar minha uma, tá, gente? Ó, tamo junto. Eu também vou, viu? Tô nessa. Vou esperar a Valda chegar, que ela tá vindo para cá, para contar os babados. E amanhã eu conto tudo para vocês do que ela rolou lá no pé do ouvido do nosso presidente Lula. E eu sei que já tem agenda aí nos próximos dias com o Ministério da Previdência,
Tem mais coisa aí acontecendo, viu, gente? Vai rolar, viu, Marcão? Vai rolar, prepara. E vem a PEC 14. Troca os pneus, porque Brasília vai ser rastro para a gente esse ano. Ó, beijão para vocês. Bora para a luta. Viva Ruth Brilhante e PEC 14. Bora para cima. Um abraço, gente. Isso mesmo.